desta aula, eu te intimo, né, a voltar lá atrás, assistir a primeira parte para a gente partir agora para a segunda parte. É uma aula subdividida em duas partes. Falamos lá do contexto geral, né, da parte geral da lei das execuções, da lei contravenções penais, e agora nós vamos falar dos tipos penais que efetivamente estão prescritos na nossa lei de contravenções penais. Então vamos lá, pessoal, para a tela é o Decreto-Lei 3.688 de 1941, tá? É a nossa lei das contravenções penais. E lembrando aqui mais uma vez, a lei das contravenções penais foi recepcionada pelo nosso ordenamento de 1988 como lei ordinária, tá? Não é um decreto-lei. Ela foi recepcionada como lei ordinária, até porque, de acordo com a Constituição Federal, apenas leis podem impor o quê? Crimes, né? Condutas tipificadas como crimes, apenas leis. Decretos-leis não. Por isso, ela foi recepcionada como uma lei ordinária no nosso ordenamento de 88, tá, pessoal? Vamos lá. Agora, nesta segunda parte da aula, a gente vai estudar a parte especial da lei das contravenções penais, né? Já estudamos a parte geral na aula 1, né, na parte 1 da aula, e agora vamos para a parte especial. Professor, vamos tratar de todos os delitos aqui da lei de contravenções penais? Não. Por quê? Vários, ou melhor, a maioria desses delitos sequer foram recepcionados, né, pelo nosso ordenamento jurídico, e vários deles foram revogados expressa ou tacitamente, tá? Então a gente vai ver aqui o que importa, o que é cobrado em provas de concurso público. Combinado? Vamos lá, pessoal. Das contravenções referentes à pessoa, artigo 18. Fabricar, importar, exportar, ter em depósito ou vender sem permissão da autoridade arma ou munição, tá? Prisão simples de 3 meses a 1 ano ou multa de 1 a 5 contos de réis ou ambas cumulativamente se o fato não constitui crime contra a ordem política ou social. E só coloquei esse artigo 18 aqui para você entender, olha só, pessoal, revogado tacitamente pela Lei 10.826 de 2003. O que é a Lei 10.826 de 2003? É o Estatuto do Desarmamento, pessoal. Então, tudo que envolve arma de fogo hoje em dia foi revogado pelo Estatuto do Desarmamento. Então, já no início aqui, ó, o primeiro crime, né, da parte especial da Lei das Contravenções Penais, ó, já não existe. Por quê? Porque foi revogado. Foi revogação expressa? Não. Por isso, continua no texto da lei. A revogação não foi expressa, ela foi tácita. E a gente sabe, né, pessoal, hoje, envolveu arma de fogo, é o Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003, tá? Então, eu quis deixar aqui latente para você entender que realmente várias condutas da lei, apesar de, né, o texto continuar constando aqui na Lei das Contravenções Penais, elas já foram revogadas ou às vezes nem foram recepcionadas pela Constituição de 88, né? Porte de arma branca, artigo 19. Aí sim, né, quando a gente fala de arma branca, nós temos ainda o artigo 19 da LCP em plena vigência. Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta sem licença da autoridade. Prisão simples de 15 dias a 6 meses, né, ou multa de 200 mil réis a 3 contos de réis, ou ambas cumulativamente. Lembrando que essas multas, né, de réis, aí, ó, 200 mil réis, né, existem decretos que atualizam esses valores para nós, mas isso não importa para nós aqui não, tá? A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o agente já foi condenado em sentença irrecorrível por violência contra pessoa e incorre na pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa de 200 mil réis a contos de réis quem possuindo arma ou munição. E lembrando que aqui, ó, a gente está falando só de arma branca, tá? Então, munição, você pode até descartar aqui da redação da lei. Estamos falando de arma branca, porque a arma de fogo é regulamentada pela Lei 10.826 de 2003, tá? Então, ó, quem possuindo arma branca, ó, deixa de fazer comunicação e entrega à autoridade quando a lei o determina.
permite que alienado menor de 18 ou pessoa inexperiente no manejo de arma tenha consigo, omite as cautelas necessárias para impedir que dela se apodere facilmente alienado, menor de 18 anos ou pessoa inexperiente em manejá-la, né? Pessoal, esse artigo, lembrando mais uma vez, é aplicado apenas para a arma branca, tá? Lembrando mais uma vez, tudo que diz respeito à arma de fogo foi revogado pela Lei 10.826. A revogação não foi expressa, foi tácita, né? Porque o artigo, aliás, a Lei 10.826, né, o Estatuto do Desarmamento, regulamentou tudo no que tange a porte, posse, né, de armas de fogo, munições e acessórios, tá? Então, a maior parte aí do artigo 19, ele é praticamente inutilizado, a não ser praticamente o caput, né? Quem traz consigo um facão, por exemplo, sem licença da autoridade, está cometendo a contravenção penal, né, de arma branca, perfeito? Anunciar processo, substância abortiva, anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar aborto. O crime aqui não é abortar em si, pessoal, é anunciar esse processo ou substância ou esse objeto que é destinado a provocar o aborto, tá? A multa, aliás, a pena, né, é de multa, perfeito? A pena é de multa. Então, o indivíduo tem que fazer com que essa notícia chegue a um número indeterminado de pessoas para que a conduta se consuma. Crime muito difícil de acontecer, né, pessoal? Mas está aí, a gente está comentando, tá? A consumação se dá com um anúncio, independentemente do indivíduo comprar ou não o processo ou a substância, tá? Que é a contravenção formal. A gente está diante aqui de uma contravenção formal, independentemente de qualquer resultado naturalístico, tá? A conduta aqui não é a substância em si, que seria inclusive tráfico de drogas, né? A conduta é simplesmente anunciar esse processo, substância ou objeto. Vias de fato, pessoal, aí sim, ó, finalmente uma conduta que a gente observa, né, com frequência no dia a dia, nas delegacias de polícia, né, e é cobrado em prova também, né. Praticar vias de fato contra alguém, prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa de 100 mil réis a 1 conto de réis se o fato não constitui crime. Porque pode constituir um crime, né, pessoal? Qual crime? Lesão corporal, por exemplo, artigo 129 do Código Penal. Tanto o caput quanto seus parágrafos, né? Nós temos aí a modalidade leve, grave e gravíssima, né? Aumenta-se a pena de 1/3 até a metade se a vítima é maior de 60 anos, tá? Incluído aí pelo Estatuto do Idoso, né? Lei 10.741 de 2003. Toda violência que não tem a intenção de lesionar, pessoal, é a chamada vias de fato, tá? É conduta subsidiária. Ela só se verifica se não há lesão corporal, injúria real ou outra coisa do mesmo gênero. Por exemplo, um empurrão, um beliscão, um tapa na cara. Aquela lesão não, né? Aquela atitude que não tem a intenção de lesionar, de machucar, mas sim de ferir a alma da pessoa, né? Um tapa na cara, um puxão de cabelo, um empurrão, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, muita atenção, essa é a diferença para as vias de fato para uma lesão corporal leve, tá? E o STF, ó, eu já falei isso na primeira aula, tá? E vou reafirmar. Não sou eu, aliás, né, que reafirma isso, é o STF. A ação é pública incondicionada, tá, pessoal? É pública incondicionada. Ah, professor, mas a lesão leve é condicionada à representação, tá? A lesão leve é condicionada à representação. Em tese, é uma conduta mais grave que as vias de fato. Realmente é. Mas as vias de fato é uma contravenção penal, pessoal. E a lesão corporal é um crime. E um crime que está lá no Código Penal, está lá no artigo 129 do Código Penal e tem o seu regramento próprio. As vias de fato, embora sejam uma conduta um pouco mais leve do que a própria agressão, né, a própria lesão corporal, são contravenções penais, estão regulamentadas de acordo com a lei das contravenções penais. Paciência, tá? Ação pública incondicionada. Diferença entre vias de fato e lesão corporal leve, pessoal.
A via de fato é uma contravenção penal, tá? A pena é mais branda, prisão simples de 15 dias a 3 meses. Por exemplo, atos agressivos que não impliquem em lesão corporal, como um empurrão, um puxão aqui de gravata, né? Igual a gente está vendo aqui, ó, na figura. E a lesão corporal leve? É crime, né? A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. É considerado um crime de baixo potencial ofensivo. Por exemplo, agressões que resultem em lesão física, um soco na cara, né? Um soco na cara seria uma lesão corporal, um tapa na cara seria vias de fato, tá? Perturbação do trabalho ou sossego alheio, pessoal. Uma contravenção também muito comum nas delegacias de polícia, né? Artigo 42 da LCP, olha só a redação. Perturbar alguém, o trabalho ou o sossego alheios. Então, quando você perturba alguém, o trabalho ou o sossego alheios, olha só, com gritaria ou algazarra, exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais, né? Profissão incômoda ou ruidosa. Ruidosa de ruído, tá, gente? De barulho, de ruído, tá? Por exemplo, uma serralheria, né, que não está de acordo aí com as normas administrativas para isolamento acústico de som, porque faz muito barulho, né? Abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de quem tem a guarda. Então, nessas situações aí, quando você perturba alguém, né, o trabalho ou sossego alheio, teremos essa contravenção penal aí de perturbação do trabalho ou sossego alheios, tá? A pena é uma prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa de R$ 200 mil a 2 contos de réis. Pessoal, uma coisa importante aqui, ó, definição jurisprudencial, tá? Exige-se a habitualidade e reiteração dessa conduta para que ela se consume, tá? Não basta em um determinado dia o sujeito fazer um barulhinho ali em decorrência do seu trabalho, isso não é a contravenção penal de quebra do sossego alheio, não, tá? É preciso que uma habitualidade, uma recorrência dessa conduta durante o lapso temporal, tá joia? Jogos de azar, pessoal, mais uma comum aqui, ó, artigo 50 da nossa Lei de Contravenção Penal. Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público mediante o pagamento de entrada ou sem ele, tá? O jogo de azar, pessoal, é aquela, por exemplo, né, vamos exemplificar aqui, aquelas máquinas caça-níqueis, né? São jogos de azar. A pena, prisão simples de 3 meses a 1 ano e multa de 2 a 15 contos de réis, estendendo-se os efeitos da condenação a perda dos móveis e objetos de decoração do local. Então, olha só, isso aqui é pena, hein, pessoal? Isso aqui é pena, ó. A perda dos móveis e objetos de decoração do local é pena também pela prática dessa contravenção penal, tá? A pena é aumentada de 1/3 se existe entre os empregados ou participa do jogo pessoa menor de 18. Então, se tiver um menor de idade lá, ó, a pena é aumentada de 1/3. Incorre na pena de multa de R$ 2.000 a R$ 200 mil, olha só a redação atualizada, né, nos valores, quem é encontrado a participar do jogo, ainda que pela internet ou por qualquer outro meio de comunicação, como ponteiro ou apostador. Redação, pessoal, da Lei 13.155 de 2015. Muita atenção, tá? O apostador, né, aquela pessoa que esteja jogando, ele também poderá ser penalizado aí de acordo com a contravenção penal de jogo de azar, tá? E qual que é a pena? Multa de 2.000 a 200 mil reais. 200 mil reais, hein, pessoal? Pena alta. Pena de multa muito alta, tá? Considera-se jogo de azar ou jogos de azar, né? Consideram-se jogos de azar. O jogo em que o ganho e a perda dependem exclusivamente ou principalmente da sorte. As apostas sobre corrida de cavalos fora de hipódromo ou de local onde sejam autorizadas. Então, corrida de cavalo pode, né, pessoal? Mas tem que ser no hipódromo ou no local em que essas corridas sejam autorizadas. Fora deles, a gente considera o quê?
jogo de azar. E por fim, as apostas sobre qualquer outra competição esportiva, né? Aposta, por exemplo, em aquela briga de galo, né? Rinha de galo, etc. De cachorro, né? Pitbull, colocar um cachorro contra outro. É contravenção penal aqui de jogos de azar, além dos crimes ambientais também, né, pessoal? Contra os animais, né? Condutas aí que são apenadas à parte, né? Parágrafo 4º. Equiparam-se para os efeitos penais a lugar acessível ao público, a casa particular em que se realizam jogos de azar, quando deles habitualmente participam pessoas que não sejam da família de quem a ocupa, tá? O hotel ou a casa de habitação coletiva a cujos hóspedes e moradores se proporciona jogo de azar, a sede ou dependência de sociedade ou associação em que se realiza jogo de azar, tá? E, por fim, o estabelecimento destinado à exploração de jogo de azar, ainda que se dissimule esse destino. Então, ainda que seja dissimulado esse destino, né, todos esses locais são equiparados para os efeitos penais ao lugar que é acessível ao público, tá? Jogo do bicho, pessoal. Jogo do bicho, nós temos uma situação especial. Olha só, hoje o jogo do bicho ele é regulamentado pelo Decreto-Lei 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, que dispõe sobre o serviço de loteria e dá outras providências. Então, para não causar aquela confusão, a gente fala, né, o famoso artigo 58 da LCP, tá? Pessoal, o artigo 58 da LCP, que está aqui de vermelho, ele de fato está lá, tá? Com essa redação, essa mesma redação exposta aqui na cor vermelha, né, que você está vendo neste momento. Contudo, essa redação foi revogada tacitamente pelo Decreto-Lei 6.254 de 44, uma lei muito antiga também foi recepcionada como lei ordinária, né, nesse quesito. Mas o fato é que também lá no Decreto-Lei 6.259 nós temos o artigo 58. Isso causa muita dúvida, né? Muita gente confunde os artigos 58, né? Não é necessariamente o artigo 58 da Lei das Contravenções Penais, é o artigo 58 do Decreto-Lei 6.259. Olha aí, ó, tá aí. Jogo do bicho. Realizar o denominado jogo do bicho, em que um dos participantes, considerado comprador ou ponto, entrega certa quantia com a indicação de combinações de algarismos ou nome de animais a que correspondem números ou outro participante, considerando o vendedor ou banqueiro, que se obriga mediante qualquer sorteio ao pagamento de prêmios em dinheiro. Penas de 6 meses a 1 ano de prisão simples e multa de 10 mil cruzeiros, né, a 50 mil cruzeiros ao vendedor ou banqueiro, e de 40 a 30 dias de prisão celular ou multa de 200 cruzeiros a 500 cruzeiros ao comprador ou ponto. Então, todo mundo responde, tá, pessoal? Esse aí é o famoso artigo 58 do jogo do bicho, tá? Incorrerão nas penas estabelecidas para vendedores ou banqueiros os que servirem de intermediários na efetuação do jogo. Então, os intermediários também respondem, né? Os que transportarem, conduzirem, possuírem, tiverem sob sua guarda ou poder, fabricarem, darem, cederem, trocarem, guardarem em qualquer parte listas com indicações do jogo ou material próprio para contravenção, bem como de qualquer forma contribuírem para a sua confecção, utilização, curso ou emprego, seja qual for a sua espécie ou quantidade. E mais, ó, os que procederem à apuração de listas ou à organização de mapas relativos aos movimentos, né, ao movimento do jogo, e os que por qualquer modo promoverem ou facilitarem a realização do jogo. Então todo mundo responde, tá, pessoal? Consideram-se idôneos para a prova do ato contravencional quaisquer listas com indicações claras ou disfarçadas, uma vez que a perícia revele se destinarem à perpetração do jogo do bicho, tá? O mais importante, pessoal, não é nem entender a conduta do jogo do bicho em si, a dinâmica, é entender que a redação do artigo 58, na verdade, não é da Lei das Contravenções Penais, é do decreto-lei que determinou, né, o jogo do bicho, perfeito? Então tem que fazer esse paralelo aí, porque isso pode ser uma pegadinha de prova e agora está no seu conhecimento
também. Vamos lá, pessoal. Vadiagem, olha só, vadiagem, artigo 59. Esse artigo não foi recepcionado pela Constituição de 88, tá? Mas é importante mencionar ele porque, eventualmente, ele cai em provas. Ele cai em provas no sentido de que você precisa justificar que ele não foi recepcionado. Não há contravenção penal aí, simplesmente porque a Constituição de 88 não recepcionou este artigo. Inclusive, eu já vi isso cair em prova aberta para ser dissertado, tá, pessoal? Olha só a redação da vadiagem, artigo 59. Entregar-se alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência ou prover a própria subsistência mediante ocupação lícita, prisão simples de 15 dias a 3 meses. Parágrafo único. A aquisição superveniente de renda que assegure ao condenado meios bastantes de subsistência extingue a pena. Pessoal, a gente está falando aqui do direito penal do autor, né? A pessoa não pode ser penalizada, seja por meio da prática de crime ou contravenção penal, por aquilo que ela é, por aquilo que ela pensa, por aquilo que ela queira ser. Não pode. As pessoas precisam ser penalizadas em razão de condutas adotadas, tá? O simples fato de não querer fazer nada, de não querer trabalhar e de querer viver uma vida de mendigo, não pode atribuir a uma pessoa uma figura criminosa pelo seu simples estado de ser. Isso é direito penal do autor na essência. Direito penal do autor que é terminantemente proibido pela nossa ordem constitucional, pessoal. A gente zela pelo direito penal do fato, o direito penal do ato e não o direito penal do autor, combinado? Por isso o artigo 59 não foi recepcionado pela nossa Constituição de 88, tá? A mendicância já foi revogada de forma expressa por meio da Lei 11.983. É um tipo penal muito parecido com a vadiagem, né? Mas tem as suas, né, diferenças. Enfim, mendigar por ociosidade ou cupidez, né, foi revogado, né, pessoal? Prisão simples de 15 dias a 3 meses. Então, eu deixei claro aí para vocês em vermelho, né? Para vocês verem que algumas condutas também foram revogadas de forma expressa, dada, né, a necessidade de tirar isso do ordenamento jurídico, que muitas vezes causava problemas de interpretação e etc. Veja só, né, pessoal? Um mendigo ser preso pelo simples fato de ser mendigo, isso também é direito penal do autor, tá? Isso é proibido. Isso não foi recepcionado pela Constituição de 88. Mas foi necessário que o legislador expressamente retirasse essa conduta, né, do nosso ordenamento penal, porque algumas pessoas ainda interpretavam isso como crime, o que é um verdadeiro absurdo, né, pessoal? É um verdadeiro absurdo, mas de qualquer forma, conduta que não integra mais a lei das contravenções penais, né, pessoal? Importunação ao pudor, isso aqui é importante, ó. Foi revogado também de forma expressa, tá? Essa conduta foi revogada pela Lei 13.718 de 2018, tá? Importunar alguém em lugar público ou acessível ao público de modo ofensivo ao pudor. Pena, multa de R$ 200.000 a 2.000 contos de réis. Por que que a importunação ao pudor foi revogada de forma expressa, pessoal? Porque a lei que revogou essa contravenção penal do artigo 61, ela também criou uma modalidade criminosa, né, que é a importunação sexual, está lá no artigo 215-A do nosso Código Penal. Olha só, pessoal, artigo 2º da Lei 13.718 de 2018. O Decreto-Lei 2848 de 7 de dezembro de 1940, que é o Código Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações. Importunação sexual. Artigo 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Pena, reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Pode constituir um crime mais grave? Pode. Um estupro, por exemplo, né? Lá no artigo 213 do Código Penal, por exemplo,
se constitui estupro, nós não temos o 215-A, teremos o estupro, que é uma conduta muito mais grave. Mas o fato aqui é o seguinte, pessoal, a conduta de importunação ao pudor, né, uma contravenção penal que estava lá no artigo 61, foi expressamente revogada pela Lei 13.718, que inventou uma conduta, né, que foi criminalizada, inclusive, não é uma contravenção penal, é um crime apenado, né, com reclusão de 1 a 5 anos, e uma conduta um pouco mais grave, que enseja mais punição para os sujeitos, né, que praticam esse tipo de atividade, porque o artigo 61 praticamente não tinha utilidade no nosso ordenamento jurídico, tá? Então agora temos a importunação sexual e não mais a importunação ao pudor, né? Uma ex-contravenção penal que foi efetivamente retirada do nosso ordenamento jurídico, tá, pessoal? E para a gente finalizar a aula, eu gostaria aqui que você observasse com muito carinho esse quadro que eu preparei para vocês, que esse quadro é capaz de responder mais da metade das questões de concurso público no que tange a contravenção penal. Então, muita atenção, porque as questões aqui são genéricas e são reproduzidas em toda a lei das contravenções penais, tá? Muita questão, eu afirmo aqui novamente, mais da metade das questões de provas de concurso podem ser respondidas pela simples visualização desse quadro que eu vou apresentar aqui agora. Um quadro que vai informar a diferença entre crime e contravenção penal. Vamos lá, pessoal. Crime aqui do lado esquerdo e contravenção do lado direito, tá? Pena privativa de liberdade, pessoal. No crime nós temos pena de reclusão ou detenção, tá? A gente está fazendo aqui esse apanhado e também uma revisão dessas duas aulas, né, pessoal? Porque isso tudo já foi dito. A gente só está colocando, né, inserindo tudo aqui no mesmo quadro para facilitar a visualização. E a contravenção penal, ela é apenada com prisão simples. E a multa, pessoal? E a multa? No crime, a multa não pode ser aplicada isoladamente. A multa é aplicada de forma concomitante, tá? Ou alternativa. Agora, na contravenção penal, a multa pode sim ser aplicada de forma isolada, tá? Então, essa é mais uma diferença de crimes e contravenções penais. E a pena, pessoal? O limite da pena, né, nos crimes é de, na verdade, 40 anos, né? Porque nós tivemos uma modificação recente em 2019, que passou a ter vigência em 2020, né, a lei do pacote anticrime. Hoje a pena máxima no crime é 40 anos e na contravenção penal não pode ser superior a 5 anos, tá? Quem rege os crimes, pessoal? Quem rege os crimes de modo geral é o Código Penal, tá? É a nossa lei maior no direito penal, perfeito? É a lei mais genérica que traz os institutos jurídicos mais importantes, né? Na sua parte geral, principalmente, até o artigo 120, tá? E quem rege as contravenções penais é a Lei das Contravenções Penais, que na verdade é um decreto-lei, né? O Decreto-Lei 3.688 de 41, que foi recepcionado pelo nosso ordenamento constitucional de 88 como uma lei ordinária, né, pessoal? Tentativa, vamos lá. Tentativa no crime é punível, a gente sabe, né? Artigo 14, inciso 2º do Código Penal, tá? E na contravenção penal, a tentativa não é punida por opção legislativa, por mera opção legislativa. A tentativa ocorre no mundo real, a gente até deu o exemplo, né, das vias de fato, da tentativa de vias de fato. Ela ocorre no mundo real, mas o legislador optou por não punir essa conduta. E a ação penal, pessoal? E a ação penal? No caso do crime, ela é pública ou privada. A ação penal pode ter caráter público ou caráter privado, com todas as suas subdivisões, né? No caso da contravenção penal, temos apenas ação pública incondicionada, né? Independentemente de representação, independentemente de qualquer atitude de qualquer pessoa, da vítima, de representante legal ou de órgão, tá? E competência para processamento e julgamento, né? Os crimes podem ser processados e julgados na Justiça Estadual e também na Justiça Federal.
As contravenções, por outro lado, são julgadas como regra na justiça o quê, pessoal? Na justiça estadual, porque o artigo 109 da nossa Constituição Federal veda que a Justiça Federal processe e julgue crimes de contravenção. Crimes não, né, pessoal? Julguem as contravenções penais, exceto nos casos em que haja foro por prerrogativa de função, né? Que fique claro, tá joia? Pessoal, falamos tudo sobre contravenções penais. Tudo o que você precisava saber para gabaritar a sua prova foi dado nessas duas aulas. Agora é com você. Baixe o material, faça suas observações, né? Anote no seu caderno, faça revisões, faça exercícios e, principalmente, não esqueça da leitura da lei seca, combinado? Contem com a minha ajuda, um grande abraço e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais, pessoal!